Olá, você está assistindo ao novo episódio do Lai Conversa, a nova vertente do podcast O Internacionalista do Laboratório de Análise Internacional Berta Lutz da Universidade de São Paulo, agora no YouTube. Aqui trazemos os mais diferentes convidados para conversar sobre temas variados, como universidade, vida profissional e acadêmica e relações internacionais, de forma acessível e dinâmica. Bom, hoje a gente vai conversar com a Laura Burgos e o Matheus Veríssimo, que são dois estudantes de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo e ex-coordenadores do Internacionalista, que é o podcast do Laboratório de Análise Internacional Berta Lutz, e são nossos veteranos e pais do coração. Oi, gente, como é que vocês estão? Estão animados para o projeto de hoje? Sim, a gente está muito animado. Desde que vocês comentaram desse projeto novo, a gente ficou muito feliz, né, que vocês se engajaram nesse projeto, e a gente está muito feliz de estar aqui realizando isso finalmente, né? Extremamente contente de poder participar desse episódio piloto, dessa nova proposta de podcast, que eu acho que é uma ideia que surgiu, enfim, há um tempo atrás, e é realmente bastante gratificante vendo vocês trazendo essa ideia lá de trás, de fato implementando ela na prática. É uma coisa muito legal pra gente, que, enfim, estava coordenando o podcast há um tempo atrás. Perfeito. A gente agradece muito e justamente puxando esse gancho, antes da gente começar, a gente queria apresentar para o nosso público o que é esse novo podcast. Basicamente, o Lai já tem um podcast no Spotify, que é o Internacionalista, mas esse aqui, o Lai Conversa, ele traz uma nova pegada, uma coisa mais dinâmica, uma coisa mais divertida, com convidados que não necessariamente sejam peritos na área de RI, mas que tenham muito a agregar e que possam trazer novos ensinamentos e novas experiências para todo mundo que acompanha o Lai. A gente tem esse projeto e essa missão dentro do laboratório, que é justamente democratizar as relações internacionais. E o Lai Conversa traz um novo projeto justamente para tentar atingir esse objetivo do Lai. Então, a gente busca democratizar não só as RI, mas o conhecimento e também quem fala sobre ambos. Nesse sentido, a gente está muito feliz de trazer vocês aqui em um espaço livre de conversa, dinâmica, sem um roteiro muito específico, mas mais sentindo a vibe do ambiente mesmo e trazendo esse protagonismo social para outras pessoas que não sejam necessariamente apenas da academia. Enfim, a gente está muito feliz com vocês estarem aqui e muito animadas para dar início a esse novo projeto. Para começar, a gente queria, depois dessa breve introdução, trazer a nossa primeira pergunta para vocês e introduzir o nosso assunto perguntando como que foi para vocês essa escolha do curso de RI e, mais do que isso, no caso do Matheus, para quem não sabe, como foi a mudança de curso dentro da USP. Lau, você quer começar? Pode ser. Bom, então, eu não acho que eu tive exatamente um processo muito decisivo que ia ser RI. Eu tinha várias possibilidades dentro dos meus interesses, mas eu acho que o que acabou me puxando para isso é que eu sempre tive uma existência muito internacional, né? Então, eu tenho uma família boliviana, meu pai é de lá, portunhol é meu primeiro idioma, também tive o privilégio de viajar para muitos países, conhecer muitas culturas, conhecer muitos outros idiomas. Então, eu acho que isso, juntamente com todo o incentivo que a minha família me deu para descobrir diversos assuntos, desde as ciências naturais até as sociais, eles me deram muita liberdade nesse sentido, e eu acho que no fim isso foi afunilando para RI de acordo com as minhas vivências e com os meus interesses. Eu sempre tive muito interesse em política, também sempre tive muito interesse em economia, história, e isso tudo acabou se juntando no curso de RI. Então, acho que isso guiou minha decisão. Perfeito. Bom, para mim, então, só complementando um pouquinho o que você disse, de fato, eu vim da Escola Politécnica da USP. Eu cursei durante algum tempo o curso de Engenharia de Minas, que é uma engenharia que trabalha com mineração. Mas desde o princípio, desde o primeiro momento assim, que eu tive o contato com a universidade, com a Poli especificamente, eu tenho a impressão que eu nunca tive uma pretensão tão absurdamente apaixonada em trabalhar com engenharia. Eu sempre tive bastante interesse por temas históricos, economia em especial, e a formação de engenharia na Poli eu enxergava como talvez um método para eu conseguir acessar outras áreas de estudo, mas com o passar do tempo, sempre fui uma pessoa muito interessada em questões de história
E eu percebi que tinha um curso que era muito mais multidisciplinar e que abrangia de fato o que eu gostava de estudar. Eu tive a oportunidade de poder mudar de curso. No caso, eu não fiz a prova de transferência interna, eu me preparei de novo para o vestibular da USP, a FUVEST, mas essa atração inicial é o que acho que traz boa parte dos internacionalistas, é justamente essa complexidade do curso, de você conseguir estudar economia, ciência política, direito, são áreas de interesse particulares. Especificamente, agora eu vou falar uma coisa que, enfim, reflete até um pouquinho do que me atraiu, enfim, posteriormente até para o LAI. Eu diria que um internacionalista meio Velho Testamento, no sentido de que eu sempre tive uma certa fascinação por conflito internacional e entender por que os conflitos acontecem, quais são os mecanismos, quais são os conflitos da atualidade. Isso foi uma das coisas que me trouxe bastante também para o curso. Eu acho que é mais por aí. É bizarro, né? Entender como que ninguém vai pro curso de RI pelo mesmo motivo. É literalmente isso. Tipo, você nunca vai achar... Acho que a gente foi meio parecido porque a gente fez simulação da ONU. Acho que nós duas foi meio nessa vibe. Mas ninguém faz RI pelo mesmo motivo. E acho que isso que é um pouco da beleza do curso de RI, porque é um curso tão diverso. Você encontra todos os tipos de pessoas. Você encontra pessoas que são apaixonadas por geografia, por política, por história. O Matheus é um nerd da história total. A Lau nasceu internacionalista praticamente desde a família dela. Então é muito interessante ver como que RI se forma. E na USP a gente tem muito isso também. Então é tão diverso em tantos sentidos. É muito louco isso. Exato. Eu acho que é um assunto, inclusive, que a gente poderia tocar, que é justamente essa questão de não só as escolhas por RI serem diversas, mas as pessoas serem muito diversas até um certo ponto, apesar de não tanto, porque ainda é um curso muito elitizado, mas as pessoas têm muitas personalidades diferentes, muitas vivências diferentes. Acho que é um ponto bem legal. Como para vocês foi essa experiência de entrar no curso e, enfim, conhecer, acho que para o Matheus não era tão novo, o mundo da universidade, o mundo dos estudos acadêmicos mais propriamente dito, do que só a escola, o cursinho, etc. Mas como para vocês foi experienciar isso, adentrar nesse novo mundo e conhecer outras pessoas? Porque, querendo ou não, acho que a gente fura certa bolha, assim, depois de... Exato, depois de entrar na universidade, assim. Olha, então, para mim entrar na universidade foi... primeiramente, um grande sonho realizado, porque era meu sonho estudar na USP, assim, já tive sonhos de estudar fora também, mas no final a USP sempre foi minha opção número 1. Meu pai também fez mestrado e doutorado na USP num curso parecido com o do Matheus, né? Ele é engenheiro metalúrgico, então eu já tinha essa conexão, assim, um pouco com a universidade. Então, eu acho que me surpreendeu muito positivamente, superou muito as minhas expectativas no sentido do que eu ia aprender, das oportunidades que eu ia ter, como, por exemplo, o LAI. Antes de entrar na universidade, eu acreditava que era algo muito focado na graduação e nas matérias e talvez nas oportunidades que os professores pudessem oferecer, mas eu acabei descobrindo o contrário, né? Os alunos também têm uma organização incrível para poder estender os conhecimentos e para poder praticar. E eu achei isso muito, muito, muito incrível e mudou muito a minha visão de universidade. Eu acho que por enquanto é isso. Talvez eu lembre de mais coisas mais pra frente. Uhum. Bom, em relação a isso, para mim, no caso, foi... eu também tive um pouco dessa experiência de primeiro contato, mas também por conta da mudança de ambiente universitário. Então, antes eu estava envolvido em um curso que ele é hiper tradicional. A Poli é fundada no século XIX, então é um curso com... também em questão de tamanho de faculdade que eu frequentava, a Poli tem 5.000 e tantos alunos, o IRI anualmente entram por volta de 60 pessoas, então em questão de dimensão da faculdade que eu estava entrando e muito do perfil das pessoas que estavam lá, para mim também foi um momento de bastantes primeiros contatos. Uma coisa que eu acho que é muito incrível da experiência universitária e algo que eu acho que, especialmente, eu diria, em universidades assim, públicas que congregam pessoas de vários locais do Brasil, é justamente a ideia de você conseguir juntar pessoas de vivências muito diferentes. Então, você
estar ali na sua sala e, por exemplo, eu sou paulistano, eu estudar junto com uma mineira, eu estudar junto com alguém que veio do Mato Grosso do Sul, eu tenho um amigo meu que é do Rio Grande do Sul, então, tipo, essa diversidade geográfica e de jeitos diferentes de ser do Brasil, eu acho que no nosso curso em específico é muito legal a gente ver que mesmo dentro do nacional você tem várias realidades, e levando isso para o internacional, então, é um outro nível, assim. Então, eu sei que na nossa turma, eu não me lembro de ter, mas na turma de vocês eu sei que tem, inclusive, alunos que nem brasileiros são, o caso do Lamine, que, enfim, senegalês. Então, tipo, eu acho que essa experiência universitária de ter contato com pessoas diferentes é muito, muito incrível, muito enriquecedora, eu diria. E eu acho que faz muito a nossa graduação, né? Porque quem tem essa ideia de que vai entrar na faculdade, vai fazer seu trabalho, vai ficar tendo uma vida séria, já vai começar a trabalhar, mas não, acho que a USP mostra muito que a gente tem uma experiência universitária que molda muito a gente, tanto quanto a parte acadêmica. Então, a gente faz parte do LAI, a gente faz parte de uma empresa júnior, a gente faz parte mesmo de uma atlética, e a gente faz tudo isso, e isso acaba moldando um pouquinho de cada uma das nossas características e acaba sendo uma coisa muito formadora para nossas características que vão ser, por exemplo, úteis quando a gente for trabalhar, por exemplo. Então é muito interessante ver isso. Exatamente. Eu acho que também aquilo que a Lau tinha comentado, que a gente acha muito que vai vir para a universidade, vai ter contato com os professores e vai aprender coisas muito mais acadêmicas e vai ter muito mais experiência. Aí você chega lá e tem 574 instituições na USP, tem Sim. 574 organizações diferentes. Você fica meio louco sem saber de quais participar, se você vai dar conta de tudo. Então, eu acho que é realmente isso, assim. Tem muitas coisas que são organizadas, são lideradas pelos alunos. Eu acho que isso é uma coisa muito única mesmo, da universidade no geral, não só da USP, obviamente. Então, acho que é uma experiência muito boa você ter esse contato com outras formas de organização que não sejam centradas tanto numa autoridade, entre muitas aspas, estando ali liderando alguma coisa. Então, não necessariamente um projeto de um professor, mas muitas vezes um projeto que é organizado e, enfim, encabeçado por alunos, assim. Então, acho que isso é muito único, realmente. E em relação à trajetória de vocês até a USP, vamos voltar um pouquinho e falar sobre como foi esse processo para vocês de estudarem para o vestibular, de buscarem essa escolha mesmo profissional de cursar USP ou cursar qualquer outra universidade que vocês estavam se preparando para. Então, como foi esse processo de preparação? Eu sei que tem muitas pessoas que acompanham lá justamente pelos projetos do Núcleo de Educação, por exemplo, e são pré-vestibulandos, então acho que isso é um assunto particularmente sensível para esse público. Então, a escolha da faculdade não, assim, foi um pouco imposta pela minha família, no sentido de eu iria fazer uma pública, não era uma opção não fazer uma pública, mas também eu sempre tive mais propensão, assim, a universidades públicas pelas vivências dos meus pais, dos meus irmãos, enfim, de pessoas ao meu redor. Então, também não foi algo que eu me opus muito. E também, nesse sentido, acho bom esclarecer, eu sou uma pessoa muito privilegiada financeiramente, então, para fazer o ensino médio, por exemplo, eu saí da minha cidade, em Minas Gerais, e fui estudar em Ribeirão Preto, que era uma cidade que tinha escolas melhores e voltadas para vestibulares paulistas. Então, eu tive toda essa rede de apoio que me ajudou muito, que facilitou muito a minha vida. E, enfim, acho que é bom a gente começar desse ponto de partida da minha vivência. Mas eu acho que a escolha pela USP foi, como eu já disse, muito natural, porque meu pai já tinha feito USP. Também todas as minhas amigas já pensavam em fazer, então eu sempre vi num ambiente que o mundo acadêmico era muito valorizado e as universidades públicas também, as universidades que são melhores ranqueadas. Eu, por um tempo, também pensei em estudar fora, na Inglaterra, mas foi uma ideia muito passageira e ainda bem que não deu certo, porque eu adoro a vida que eu estou tendo agora, eu adoro as experiências e o ponto de vista que a USP traz sobre as relações internacionais, sobre o mundo em si. No meu caso, eu acho que eu vou dividir em duas partes, porque eu tive, de fato, 2 ingressos na universidade. No meu primeiro ingresso pela Poli, o que aconteceu?
Eu fazia uma escola, eu morava numa cidade próxima de São Paulo, Mariporã, e, eu estava no meu 9º ano na época, eu tinha visão que em algum momento seria legal eu ir atrás de uma universidade pública, por diversos motivos, mas tendo em vista esse foco que era algo que eu desejava de fato, eu via que eu precisava de um colégio que conseguisse me levar para lá. E aí, nessa época, eu prestei uma prova de bolsa para um colégio de alto nível aqui de São Paulo e eu consegui um nível de bolsa que me permitiu estudar nesse colégio de altíssimo rendimento aqui de São Paulo. Aí eu fiz o meu ensino médio aqui, me preparei para o vestibular dentro desse colégio e de lá, então, eu saí do colégio e entrei na Poli-USP. Com o meu tempo de Poli, obviamente, eu vi que eu gostaria de mudar de curso e tudo mais. E, basicamente, então, eu via que, beleza, eu vou querer reingressar na faculdade, só que o curso de Relações Internacionais, diferente da Poli, ele era um curso que, enfim, a gente sabe como é que é a realidade, muito poucas vagas, é um negócio, assim, extremamente complicado de se acessar. Então, eu vi que eu precisava, de fato, me preparar mais para o vestibular. Se eu tentasse fazer direto, as minhas chances não seriam muito grandes. Então, eu voltei para o cursinho desse colégio que eu fiz aqui em São Paulo. Estudei lá durante um ano para fazer minha preparação. E, com base nisso, eu consegui, enfim, reingressar na faculdade depois desse tempo de preparação que eu tive. Eu realmente, como a Lau, eu acho que convém mencionar que eu fui muito sortudo, privilegiado nesse quesito de conseguir ter tido esses acessos. Eu diria que esse apoio foi fundamental para eu conseguir ingressar na universidade, primeiro na Poli e agora no IRI. Perfeitamente. Isso é muito interessante, porque acho que no IRI a gente vê muitas pessoas que vieram de outros cursos também, então não só Poli, mas diversos outros, e eu acho que isso é muito legal e estranho ao mesmo tempo pensar que muitas pessoas passaram por um outro estágio da vida e aí descobriram que talvez gostassem de RI e às vezes não tem nada a ver com o curso que elas faziam, como é o seu caso, por exemplo. Então é realmente interessante porque tem muitos desses casos no IRI. Então, enfim, acho que é legal perceber o quanto que talvez a RI esteja crescendo mais atualmente e aí tendo mais visibilidade, as pessoas conhecendo um pouco mais sobre o que é. Eu, por exemplo, falando de mim, eu conheci o que era também no ensino médio, assim, é um curso que eu considero que as pessoas estão sabendo mais sobre o que se trata hoje em dia, talvez pelo contexto geopolítico que a gente vive, ou talvez, enfim, por o curso estar crescendo mesmo, porque é um curso relativamente novo, né? Na USP, principalmente. Então, acho que, enfim, é engraçado pensar esse processo que as pessoas têm até se darem conta de que talvez a preferência delas fossem por RI. E é uma coisa que dá um pouco de medo também, né? Você perceber que do nada você está no meio da sua faculdade e aí você vai lá e percebe que talvez não seja isso que você quer e você vai trocar. Então, assim, é uma coisa que é um pouquinho problemática também, de certo ponto, porque tem gente que às vezes está pagando uma faculdade e aí tem toda a questão da mensalidade envolvida, então é uma coisa que dá esse medo. Mas é muito legal ver como que a gente evolui, de certa forma. Assim como vocês acabaram evoluindo não só dentro da USP, academicamente, como também dentro do LAI. E aí, puxando esse gancho, a gente queria falar especificamente agora da trajetória de vocês no LAI. Porque a gente, pra quem não sabe, o Matheus e a Laura foram nossos gestores no ano passado. Quando a gente começa a entrar no LAI, a gente tem todo esse processo de capacitações, a gente aprende muita coisa para fazer tudo que a gente faz, todos os nossos projetos. Então, é um mundo completamente novo. E o Matheus e a Laura foram parte do nosso processo de aprendizado no ano passado, tanto que foi por isso que a gente quis trazer eles aqui como nosso episódio piloto. E a gente queria entender um pouco como que foi essa trajetória de evolução de vocês dentro do LAI até o momento atual, até o ano passado. Bom, então, desde que eu entrei na universidade e tive meus primeiros contatos com as instituições, o LAI me chamou muita atenção porque eu vi uma oportunidade de não necessariamente aplicar meus conhecimentos em RI, mas de ser proativa em alguma coisa, de criar coisas, né? Então, eu optei por comunicação porque era onde eu sentia mais aptidão nas minhas habilidades e, enfim, eu sentia mais... que eu teria mais... não liberdade exatamente, acho que esse não é o termo, mas que era meio que o lado que eu queria criar.
Mas a gente também tem pesquisa, que é super interessante, eventos, educação, que é uma parte muito bonita do LAI também. Enfim, mas acabei optando por comunicação e fui selecionada para entrar. E desde então eu comecei a me engajar em vários projetos dentro do núcleo. Então, os Volta ao Mundo, os artigos e o podcast no final do meu primeiro ano acabou me chamando muita atenção. A minha primeira entrevista foi com a Givial e foi uma experiência que me mudou muito, sabe? Porque era algo que eu achava muito distante, sabe? Entrevistar alguém importante e realmente publicar aquilo e ser algo que eu fiz parte. Então, acho que toda a minha trajetória no meu primeiro ano foi muito bonita, mas acabou me puxando mais para o lado do podcast, até porque eu vi algumas lacunas que eu poderia preencher, alguns desafios que eu poderia tentar percorrer para melhorar esse projeto e para expandi-lo, né? Então, no meu segundo ano, tomei frente desse projeto junto com o Matheus. E, assim, acho que a gente tem que ter em mente que esse é um projeto muito novo, assim, ainda. E a questão é, como a gente passa um projeto com um propósito único, não necessariamente único, né? Mas com uma linha de coerência ao longo de diferentes gestões, diferentes pessoas. Então, eu e o Matheus, a gente teve a ideia de fazer uma lista de processos, né? E de realmente sistematizar como o podcast seria feito. Então, acho que essa foi a nossa maior contribuição no ano passado. Por mais que a gente não tenha, por exemplo, publicado tantos episódios quanto a gente desejasse, né? Acho que talvez tenha sido útil para vocês esse ano e a gente espera que a gente tenha contribuído para melhorar os processos e o podcast em si. E esperamos que a gente consiga mais audiência, mais episódios, mais convidados, porque realmente é um projeto que a gente tem muitas possibilidades. E a gente espera que a gente tenha feito algum bom trabalho. Perfeito. Bem, então, no meu caso, eu estava nesse processo, mudei de curso, então entrei nesse mundo diferente das RI e logo ali no meu primeiro ano, no meu tempo de poli, eu não tive basicamente nenhum contato com nenhum projeto de extensão universitária entrando no IRI, tendo contato com essa nova graduação, eu decidi, beleza, de fato vou buscar o contato com essas instituições estudantis. E, enfim, o LAI foi, acho que a primeira grande entidade estudantil que me chamou a atenção, por alguns motivos. Eu, por ser um nerd praticante, gostei muito do núcleo de comunicação, a ideia de escrever artigos, etc., as produções de podcast, a produção dos vídeos. E, fiz parte do processo seletivo, passei em Comunica como eu queria. E ao longo do primeiro ano, nossa, foi para mim foi maravilhoso, foi muito gratificante. E ao longo do tempo, desenvolvendo as coisas lá em Comunica, vivendo tudo que tinha ali dentro do núcleo, eu vi que, nossa, beleza, vou tentar me candidatei à gestão de núcleo. No meu segundo ano do LAI, que foi ano passado, assumi a gestão de Comunica. A Lau ficou como a nossa senior designada para coordenar o podcast. E, trabalhando junto com a Lau, realmente, o que eu tinha visto no primeiro ano e que eu acho que eu e a Lau, a gente buscou fazer, o podcast era um projeto muito nascente, ele tinha sido criado há pouquíssimo tempo, foi de fato, beleza, vamos estruturar isso daqui, vamos garantir que você tenha uma previsibilidade nos processos, com que tudo esteja sistematizado, programatizado, para a gente conseguir garantir essa gestão de conhecimento ao longo das sucessivas gestões. Então, o Comunica vai ter membros entrando, membros saindo, gestão assumindo, mas os processos estão lá, é só as pessoas seguirem os processos. E muito disso foi pensado por mim e pela Lau, de tentar garantir com que isso fosse uniformizado, padronizado, para fazer os projetos darem certo. Ano passado, a gente conseguiu, acho que em grande medida, estruturar isso, estruturamos parcerias com estúdios, etc. Foi algo extremamente positivo em ganho de qualidade dos podcasts. Esse ano, eu estou como secretário-geral do LAI.
Enfim, agora num nível um pouquinho diferente, então olhando para o LAI como um todo. Mas eu acho que eu faço cura muito do que a Lau falou. Uma das coisas que eu acho que mais chama atenção no LAI, essa paixão que não todo mundo que faz parte do projeto ou fez parte do projeto tem, entender esse propósito de retribuição social que o LAI tem. Então, assim, a gente sabe que o meio universitário, ele, por natureza, é um meio extremamente elitizado e privilegiado. E o meio das relações internacionais, querendo ou não, é um meio que, dentro desse meio universitário, ainda assim, ainda mais elitizado, mais insulado, mais isolado do público de forma geral. E a gente tendo consciência disso, buscar métodos alternativos de pegar um pouco do que a gente produz e levar isso para o público, no caso de Comunica, levar uma informação um pouco mais elaborada, de uma linguagem mais acessível para um público, seja por meio de um artigo escrito por um membro de Comunica, seja por a produção de um podcast levando uma figura de referência para ter mais acessibilidade para o público, seja, enfim, pelos outros núcleos do LAI, todos eles contribuem da sua maneira. Educa, como a Lau falou, a ideia de ir nas escolas públicas e retribuir isso diretamente para, enfim, o sistema de educação pública brasileiro. Todos os núcleos têm a sua maneira de retribuir esse grande investimento social que é feito na universidade e busca de cada um da sua maneira retribuir um pouquinho que seja para a sociedade o que a gente recebe. Eu acho que é uma das coisas mais bonitas que a gente tem dentro do LAI, nesse sentido. É um propósito muito nobre e, querendo ou não, a gente percebe que, estando nessas instituições estudantis, a gente percebe que a gente consegue não só retribuir, mas a gente acaba se desenvolvendo pessoalmente também. Então, dentro de tudo que a gente faz dentro do LAI, a gente desenvolve algumas habilidades, a gente se desenvolve como pessoa, e isso é uma coisa extremamente gratificante de a gente ver. Completamente. Acho que a gente tinha comentado que no começo, quando a gente entra, tem as capacitações, então acho que é uma coisa que todo mundo vive, em todos os núcleos, tem muitas capacitações de muitas coisas. Falando sobre Comunica, especialmente, são muitas plataformas diferentes que a gente usa para os nossos trabalhos. Então, acho que além da parte prática, de aprender mesmo a mexer com as coisas e ter novos conhecimentos, também tem essa parte que a Lara comentou, de vivência mesmo, uma parte pessoal, que é muito mais subjetiva, mas que é extremamente importante, talvez até tão importante quanto. Então, obviamente, muitas das pessoas que estão na USP, que estão no IRI, que estão no LAI, tiveram uma trajetória, como bem vocês dois comentaram, que tiveram uma trajetória muito privilegiada e tiveram muitas oportunidades que possibilitaram que chegassem até aqui, mas acho que é justamente estar nesse ambiente e tentar fazer o máximo para que outras pessoas também possam, da sua maneira, da sua forma, com a sua subjetividade, com as suas próprias experiências, expandir os horizontes também como uma forma muito individual mesmo. Então, acho que é justamente isso que o LAI preza e é isso que o LAI luta por. Então, acho que é extremamente interessante. E aí, trazendo um pouco mais de finalização, assim, e perspectivas para o futuro, que a gente tinha comentado, a gente queria saber o que vocês esperam desse novo ano de 2026. No caso do Matheus particularmente, como secretário-geral, acho que você consegue trazer uma visão um pouco mais interna do LAI, mas até a Lau também, com a experiência que ela teve no LAI de muito tempo e com uma experiência muito próxima nessa questão dos podcasts e tudo mais, o que vocês esperam que possa acontecer nesse ano de 2026? Bom, então acho que falando mais especificamente do podcast, para depois chegar num ponto mais geral com o Matheus, bom, eu tenho altas expectativas para esse ano, eu acho que a gente tem muita esperança em vocês, a gente viu muito engajamento de vocês com o podcast, isso deixou a gente muito feliz. Quer dizer que pelo menos parte do nosso trabalho deu resultado e eu acredito que vocês vão trazer muitos convidados novos e possivelmente postar mais episódios, né? Agora com as parcerias com os novos estúdios que a gente tem, acho que o formato vai ficar mais acessível, a linguagem vai ficar mais acessível também. E também eu acredito que vocês, agora com o LAI Conversa, podem aproximar ainda mais o público e realmente fazer essa missão acontecer, de democratizar as RI, né? Porque a gente não quer audiência, só por número, só pela gente. Óbvio, é legal, é como se a gente estivesse vendo o resultado do nosso trabalho, mas eu acho que a gente tem que sempre voltar no objetivo principal de
como a gente vai aproximar as pessoas das RI, né? Então, por exemplo, postar mais episódios ou conseguir convidados novos, interessantes, parcerias com estúdios, aumentar engajamento, visualizações e ouvintes. Tudo isso é para a gente realizar essa missão nossa, né? Então, acredito que a gente possa construir isso de ano em ano. Perfeito. Em relação a isso, realmente, o que a Lau falou, eu faço coro completamente. Acredito que muito no trabalho que eu e a Lau tivemos no ano passado de tentar estruturar um pouquinho mais os processos e garantir que vocês tivessem uma base a partir do qual vocês podem, enfim, buscar profissionalizar ainda mais o podcast, buscar convidados de mais alto nível, buscar estúdios cada vez mais profissionais e aperfeiçoar tudo que a gente colocou como uma pedra. Eu acho que realmente sobre isso é construir um pouquinho a cada ano e com isso a gente vai chegando cada vez mais longe. Do podcast que a gente via em 2024 e do podcast que a gente está vendo em 2026, o salto qualitativo é absurdo, assim. É um negócio que, enfim, a gente confia muito que ao longo desse ano vocês vão conseguir fazer um trabalho e agregar ainda mais para o podcast. Sobre o LAI de forma geral, realmente, espero muito que ao longo desse ano a gente continue avançando nos projetos do LAI. Tem muitas coisas incríveis acontecendo. Ano passado a gente teve uma edição muito grande do Simulai. Esse ano continuaremos com o Simulai. A gente tem o projeto Trilha, que é um projeto histórico do LAI, que é um projeto que a gente oferece bolsas para pessoas de escola pública e depois de bastante treinamento faz uma pré-IC com esses alunos selecionados. A gente faz também, enfim, vários outros projetos. A revista do LAI esse ano também está vindo com uma proposta diferente, nova, de mais projetos. Educação mantendo o seu trabalho excelente de sempre, eventos proporcionando coisas incríveis. Recentemente a gente teve um evento na Biblioteca Brasiliana da USP, que é um espaço incrível, maravilhoso. Pesquisa cada vez mais desenvolvido, focado nos estudos de caso, mais para frente outros projetos que vão surgir, e comunica, enfim, o núcleo que eu e a Lau participamos, o podcast com um desenvolvimento incrível, os vídeos cada vez mais profissionais, as nossas redes crescendo, e todo esse crescimento do LAI agregado, garantindo um aumento quantitativo dos projetos que a gente executa, mas eu diria que, acima de tudo, e tão importante quanto é a questão qualitativa. Os nossos projetos estão cada vez melhores, cada vez mais profissionalizados, cada vez mais sedimentados, e isso é uma coisa realmente incrível. Eu acredito que 2026 pode ser muito proveitoso nesse sentido. Sem dúvida. E é muito legal ver como o nosso desenvolvimento pessoal é 100% acompanhado com o desenvolvimento do LAI como um todo. Enquanto a gente cresce, o LAI também cresce. Então, tipo, tudo que a gente faz dentro do núcleo de comunicação, tudo que todos os outros núcleos acabam fazendo dentro dos próprios projetos, é uma coisa muito legal ver como tudo isso evolui de uma forma tão linda. E é isso. A gente gostaria muito de agradecer a Laura e ao Matheus por terem vindo aqui hoje com a gente. Esperamos retribuir todo esse zelo que vocês têm pelo Internacionalista e agora conseguir dar uma nova carinha pro Internacionalista com o LAI Conversa. E a gente espera vocês em outros episódios. A gente já vai encerrar por aqui. Mas para essa primeira edição, acreditamos que nós tivemos uma conversa extremamente interessante e espero que todos os ouvintes tenham aproveitado tanto quanto a gente aproveitou. Perfeito. Então, essa edição, ela foi uma edição um pouco mais para mostrar mesmo o projeto para vocês, assim, trazer esse novo episódio de um jeito diferente e dar uma introdução ao que pode acontecer dentro do LAI Conversa. A gente vai trazer novos convidados, a gente vai trazer novas conversas, novos temas, e a gente espera muito que vocês estejam conosco e continuem assistindo dentro do YouTube do LAI, mas além disso, nas nossas outras redes sociais. Basicamente são todas, quase. A gente tem o Instagram, a gente tem o TikTok, a gente também tem o LinkedIn, o próprio YouTube aqui mesmo, e também o Spotify, que é o nosso podcast fundador, o Internacionalista. Então, também acompanhem o nosso site, que é laibl.com.br. A gente tem muitos artigos lá publicados dos estudantes de RI como um todo, principalmente dos membros do LAI. Tem muitas coisas interessantes lá sobre os mais variados temas. Temos a newsletter Globalidades, principalmente para os pré-vestibulandos, com vários temas de atualidades, questões de vestibulares, para ajudar nesse estudo, nesse momento crucial e um momento muito especial dentro da vida e da trajetória acadêmica de muitas pessoas. A gente tem, enfim, dentro do nosso site uma infinidade de textos e de projetos. A gente tem também reviews dos
dos eventos que a gente faz pelo núcleo de eventos. Então, a gente acabou de publicar um novo, que é do evento que o Matheus comentou, que a gente fez na Brasiliana, o RI em Rede. Então, enfim, muito conteúdo em todas as redes sociais, é só seguir a gente. Não deixem de conferir. Não deixem de conferir e até o próximo episódio. Tchau!